Olá, alunos! Nesta aula aqui no caderninho de matemática da professora Carol, nós vamos continuar falando sobre as expressões algébricas e tratar sobre o que é um termo algébrico. Se você não assistiu o nosso vídeo de introdução ao assunto, seria muito bom para entender esse assunto um pouquinho melhor. Então, vamos lá! Coloquei aqui um exemplo de uma expressão algébrica. Veja que ela contém as letras, que são as incógnitas, os números desconhecidos, contém números e também operações matemáticas. Então, a minha expressão algébrica está formada pelos seguintes termos: 5xy menos 3a mais b menos 2. Cada termo algébrico é separado por operações de adição ou subtração e apenas nosso último termo não é algébrico. Observe, ele é um termo numérico, porque ele não contém uma incógnita aqui, não contém uma letra. Ok? Então, cada termo algébrico pode ser dividido em duas partes: uma parte numérica e uma parte com as letras. A parte numérica chamamos de coeficiente numérico. Esse é o nome matemático da parte numérica. A parte que contém as incógnitas é chamado de parte literal. Essa é a denominação matemática. Tudo bem? Então, eu quero dar para vocês alguns exemplos usando essa nossa expressão algébrica. Quais são os coeficientes numéricos e a parte literal de cada uma dessas partes? Beleza? Então vamos lá. O primeiro termo algébrico, o coeficiente numérico dele é o número 5. A parte literal dele é o x vezes y. No termo algébrico menos 3a, o coeficiente numérico é o número negativo menos 3, que multiplica a parte literal, a incógnita a. O coeficiente numérico no termo algébrico b é o número 1, que está aqui multiplicando b, e a parte literal é o próprio b. No termo numérico menos 2, nós teremos apenas o coeficiente numérico 2 e não teremos parte literal nenhuma. Não temos parte literal. Tudo bem? Algumas observações importantíssimas. Cada termo algébrico é representado por um produto. Então, 5xy é o 5 vezes x vezes y. O menos 3z é o menos 3 vezes o z. O termo b é 1 vezes b. Ok? Em um termo algébrico não há adições nem subtrações. Todo termo algébrico apenas haverá multiplicação ou divisão. 2 vezes x, escrito como 2x ou 2 vezes x. Menos 5x ao quadrado seria o menos 5 vezes x, por isso x aqui está ao quadrado. 3ab seria 3 vezes a vezes b. Meio vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado, ó, fração meio, 1 meio, vezes a vezes b vezes b. Então, não há adições nem subtrações em um termo algébrico. Continuando com nossas observações importantíssimas. Quando o termo tem coeficiente 1, indica-se apenas a parte literal.
Então, o 1 não precisa aparecer, pois qualquer que seja o número, se for multiplicado por 1, sempre resultará nele mesmo, ok? Então, se eu tenho o termo x, o coeficiente será o número que acompanha aqui o x, que é o 1, o coeficiente numérico dele é o 1. Nesse termo, a ao quadrado vezes b, o coeficiente é 1. Então, o 1 não aparece aqui, porque sempre que multiplicamos qualquer número por 1, resulta no próprio número, por isso que ele não precisa aparecer. Última observação importante. Quando o coeficiente é menos 1, indica-se apenas a parte literal precedida do sinal menos. Então, o menos 1 é um termo numérico que não precisa aparecer nada, né? Então, só o menos 1. Se tivermos um termo algébrico com o sinal menos na frente, significa que está sendo multiplicado pelo coeficiente numérico menos 1. Significa que aqui teria o menos 1 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Tudo bem? Então, eu encerro essa aula aqui. Se gostou, deixa um like, um comentário, inscreva-se no meu canal, chama os amigos. Até a próxima e bons estudos!